Amém. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Essa nova oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a live, abençoa cada pessoa, Pai, que vai estar entrando aqui nesta live. Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Tenha misericórdia, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia todos os dias, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra. Vamos a Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém? E ouvi vinda do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma changa má e maligna dos homens, chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aleluia. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Bom dia, amor. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Aleluia. E ouvindo o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor. Aleluia. Que eras e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aleluia. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Aleluia. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água, o caminho dos reis do Oriente. A água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para o congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que
há homens sobre a terra. Tal foi este tal grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Vamos a Apocalipse capítulo 17, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-lhe-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Aleluia. Que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aleluia. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Aleluia. E vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiração vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Aleluia. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aleluia. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é o dos 7º, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Aleluia. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerão, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aleluia. E disseram-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Aleluia. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento. Aleluia. E tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino,
até que se cumpram as palavras de Deus. Aleluia. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos para o livro de Esther, capítulo 9 e 10. Amém. Esther, capítulo 9 e 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês que chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Aleluia. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição. Fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram, e na fortaleza de Susá mataram e destruíram os judeus, 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmaçata, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Ramá, filho de Ramedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém, ao despojo não estenderam sua mão. Aleluia. Bom dia, mãe. Essa mãe. No mesmo dia veio o rei o número dos mortos da fortaleza de Susá. Aleluia. Zé da bateria, bom dia. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Susá mataram e destruíram os judeus, 500 homens e os 10 filhos de Ramá, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-te-ai. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, concede-se também amanhã aos judeus que se acham em Susá, que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Ramá numa forca. Então disse o rei que se assim se fizesse, e publicou-se um edito em Susá, e enforcaram os 10 filhos de Ramá, e reuniram-se os judeus que se achavam em Susá, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susá a 300 homens. Porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para que, porém em defesa da sua vida, a tivessem repousado os seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém aos despojos não estenderam a sua mão. Aleluia. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Aleluia. Também os judeus se achavam em Susá e se ajuntaram dos dias 14 e 14 ao mesmo mês, e repousaram o dia 15 do mesmo mês, e fizeram naquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de fôguedo, e de mandarem presente uns aos outros.
Aleluia. E Mardoqueu escreveu essas coisas, enviou a cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordenou-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Aleluia. Como os dias em que os judeus tivessem repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e se mandarem presente uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramá, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamou Purim, aleluia, no nome pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que achassem a eles que se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme o que se escreveram deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus. Aleluia. E que a memória deles nunca teria um fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Aleluia. Para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhe tinha estabelecidos, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. Aleluia. Ester capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estava escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande parte para os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Vamos para Isaías. Amém. Amém. Isaías capítulo 1 e 2. Amém.
Amém. Isaías capítulo 1 e 2 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele a viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acasais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi os céus e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aleluia. Ai da nação pecadora, do povo carregador da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixam o Senhor, blasfemam do Santo de Israel. Voltaram para trás, porque sereis ainda castigados se mais vos rebelares. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã. Aleluia. Senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas. Bom dia, mãe. Tudo bem, mãe? Essa mãe... E chagas podres, espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. Aleluia. A vossa região, as estranhas a devorarão em vossa presença, e está devastada como em uma submersão. De estranhos, e a filha de Sião se ficou como a cabana da vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Não deixará algum remanescente, já como Sodoma, seríamos a semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Aleluia. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viestes pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação da congregação. Aleluia. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas das luas e as vossas solenidades as aborrece. A minha alma já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã branca. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta terra.
Aleluia. Mas se recusares e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela se estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: a consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidades de justiça, cidade fiel. Aleluia. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vós envergonhareis pelo carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como as florestas que não têm água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Aleluia. Glória a Deus. Vamos a Isaías capítulo 2. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecera nos últimos dias que se firmaram o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçara por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantarão a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live. Amém? Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoeiros com os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheio de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Aleluia. Ali o povo se abate e os nobres se humilharam, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, na presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões serão humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra os que se exalta, para que seja abatido.
e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazar. Aleluia. E contra os montes altos, e contra os nomes, os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterão, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor. Aleluia. E por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e aos seus ídolos de ouro que fizeram para antes se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, o homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em quem se deve ele estimar. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 1 e 2. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos para Salmo 107, versículo 23 ao 43. Amém. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas ao profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobe aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaziam-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Aleluia. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Exaltem-se na congregação do povo e glorificam na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte um deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui, mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar de desgarrados pelo deserto, onde não há caminho, mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salmo 108 vai dizer assim a palavra do Senhor. Preparado está. Aleluia.
preparado está no meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério, a harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmo entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Aleluia. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre a terra. Aleluia. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Aleluia. Porventura não serás tu o Deus que nos rejeitastes, e não sairá o Deus com os nossos exércitos? Dai-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Quero conhecer. Amém. Vamos a Provérbios, capítulo 16. Vamos lá. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Aleluia. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Aleluia. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Aleluia. O coração do sábio ensina sua boca, e os seus lábios promovem instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Aleluia. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca a dissensão, e o que espalha boatos
afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 17 vai dizer assim a palavra: melhor um pedaço de pão seco com a paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos aos lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aqueles que o oferecem. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aleluia. A repreensão faz marca mais profunda num homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Aleluia. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa na qual roubaram os filhos do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha no dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno, para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquele que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura do Salmo 91, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiras nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Santo, 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 santo é o Senhor. Perdão. Amém. Vou estar encerrando agora esta live. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, somos gratos, Pai, a Ti, por mais uma oportunidade, Senhor, de levar a Tua palavra. Senhor, abençoa, Pai, cada vida que esteve aqui presente, cada pessoa, Pai, que entrou aqui nesta live, Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que esse aplicativo venha espalhar cada vez mais essa live, Pai. Para as pessoas, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse aplicativo. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tu és santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito, Deus. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, seja para Ti, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Abençoado seja, Pai, a família de cada pessoa que esteve aqui, Pai, que representou cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Deus, por tudo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe.